aleluia, 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 aleluia. Caros irmãos e irmãs na fé, estamos vivendo um tempo forte, período da nossa Páscoa. Estamos na chamada oitava da Páscoa. Iniciou-se no domingo, celebramos a ressurreição do Senhor, e no próximo domingo, conclui-se assim a oitava da Páscoa. Nesses 8 dias é como se a liturgia, a igreja vivesse o mesmo fato, a mesma realidade, aquele mesmo dia da ressurreição. Por isso os evangelhos desses 8 dias falam do dia da ressurreição. E hoje, dia 6 de abril, nesta terça-feira, nós temos na primeira leitura, foi tirada do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 36 a 41, quando Pedro, falando para a comunidade dos judeus, falou das promessas de Deus e que o Senhor, nosso Deus, constituiu Jesus Senhor e Cristo. E que é esse mesmo Jesus que eles, os judeus, levaram para a cruz, crucificaram. Os judeus se preocupam com essa fala de Pedro e perguntam o que eles deveriam fazer. Pedro então responde que eles deveriam se converter porque as promessas que Deus haviam feito no passado, as profecias, estavam se realizando. O Espírito Santo ia fortalecer a comunidade. Assim a conversão, arrepender-se dos pecados, converter porque em Jesus tudo se realizaria, toda a vontade de Deus se realizaria. Quando nós vamos para o Evangelho, que foi tirado do Evangelho de João, está propriamente no capítulo 11, versículo 18 seguinte, nós temos o momento em que Maria estava do lado de fora do túmulo. Ela estava chorando porque o túmulo estava vazio. E o Evangelho diz que Jesus aparece, mas ela estava tão transtornada, tão triste, tão abatida, que ela pensou que fosse um jardineiro. Lembra que São João faz esse jogo, naquele jardim do Éden, lá do Gênesis, nós temos o homem que trai a Deus, que nos insere no pecado, e agora, num jardim também, Jesus é depositado, Jesus é sepultado. Ela está muito transtornada e chora. E Jesus então, Maria, pergunta: onde levaram meu Senhor? Não sei onde o colocaram. Veja que triste, As pessoas desoladas não conseguem mais a tristeza, a escuridão do coração, não clareia, não ajuda ela a perceber que ela está diante de Jesus, Para lembrar que às vezes a situação que nós vivemos, a gente acaba nem reconhecendo a presença de Deus perto de nós. E Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela pensando que era o jardineiro, ela diz: onde vocês colocaram o meu Senhor? Então Jesus disse o nome dela, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer o mestre. Bom, diante desse tempo tão difícil que nós vivemos, a pandemia, a gente também às vezes, em meio a tanta tristeza, a gente não conhece a ação de Deus, a gente é como a Maria, que só vê o túmulo vazio, só vê a tristeza. Então nesse momento a gente volta lá na primeira leitura, onde Pedro diz: vamos nos converter, vamos pedir a Deus. Quantos irmãos nossos que estão chorando, que estão clamando a Deus e que não conseguem ver a presença de Deus. Desejo então uma oitava de Páscoa frutuosa a todos nós, cristãos, que acreditamos num Deus ressuscitado. Paz e bem, grande abraço, fiquem na paz.